A ressurreição de Jesus, e você pode abrir em 1 Coríntios capítulo 15, por favor, ela é um aspecto central da fé cristã. Se a ressurreição não aconteceu, tudo perde o sentido e tudo perde valor. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, nós estamos aqui de bobeira, nós estamos aqui perdendo nosso tempo, você está aqui perdendo seu tempo, podia estar no Ibirapuera, podia estar na praia, enfim. Se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. E é isso que nós vamos ler em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Versículo 14 diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Isso quem diz que eu estou dizendo é Paulo. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, ou seja, é inútil a nossa pregação. E também é inútil a nossa fé. Versículo 16 até o 19. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé. E vocês ainda permanecem nos vossos pecados. E também os que já morreram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a ideia central do que Paulo está falando é que o cristianismo está alicerçado sobre a ressurreição de Jesus, de forma que se a ressurreição for falsa, se a ressurreição não for um fato histórico, o cristianismo inteiro e de todos os séculos cai junto com esta verdade. Agora, quando você pergunta para alguém, e se você perguntar para alguém do seu lado hoje, você acredita na ressurreição de Jesus? Provavelmente essa pessoa vai dizer para você assim, acredito. Tá, mas por que você acredita? Normalmente as respostas que nós damos são as seguintes: eu acredito porque eu falei com ele hoje, porque ele está no meu coração, porque eu tenho um relacionamento com ele. Isso é muito importante e essencial, mas para a pessoa que está ouvindo você falar, vai falar, tudo bem, mas de repente é algo da sua cabeça. De repente é algo, não tem como avaliar a sua experiência. A sua experiência é a sua experiência. Como é que eu vou falar se ela é verdadeira ou não, se é algo interno do seu coração? Então tudo bem. Então é difícil você explicar, justificar que você acredita na ressurreição, embora seja extremamente válido, essencial que você tenha um relacionamento pessoal com Jesus ressurreto, que você argumente só com base nisso. Que você fundamente a sua crença na ressurreição de Jesus só com base nisso. E aí então outra pessoa vai dizer, não, mas eu acredito porque está na Bíblia, que é a palavra de Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus diz que ele ressuscitou, então ele ressuscitou. Muito bom para você que crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas e para conversar com alguém que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Será que é possível provar historicamente a ressurreição de Jesus sem eu precisar primeiro ter uma experiência pessoal com ele, ou sem que eu acredite que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que são apenas documentos históricos do primeiro século? É possível. Para acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos, você não precisa acreditar, embora todos nós acreditemos aqui, ou pelo menos a grande maioria, que a Bíblia é sim a palavra de Deus. Mas vamos fazer de conta que ela não seja a palavra de Deus. Vamos fazer de conta que ela seja apenas documentos históricos do primeiro século. Livros separados que foram escritos por diferentes pessoas, de diferentes lugares, que escreveram falando de várias coisas, inclusive de Jesus. Então, como documentos históricos, assim como vários e milhares de outros documentos da antiguidade, a pergunta é, são documentos históricos confiáveis ou não? Será que os evangelhos que trazem as histórias de Jesus são documentos? Não estou falando de palavra de Deus, estou falando de documentos históricos, de registro de história. Será que são confiáveis ou não? Eu gostaria de colocar esse primeiro slide, por favor. Bom, a primeira coisa é o período. Porque Jesus viveu até o ano 30, né? Existe um erro de contagem que foi feito, e hoje é contado 33, mas foi por volta do ano 30 que Jesus viveu e morreu e ressuscitou no ano 30.
E a partir daí vão começar a nascer as suas biografias, estes documentos que falam dele. Então Paulo vai falar dele, os evangelhos vão falar dele, então esses documentos. Para você saber se o intervalo entre a vida de Jesus e o registro da sua vida é realmente confiável ou não, houve um espaço muito grande de tempo entre a vida de Jesus e quando alguém começou a escrever sobre ele. Então nesse meio tempo, claro que o pessoal inventou um monte de coisa tal. Para que você compare Jesus com outros personagens da história, que as pessoas nem contestam. Aquele primeiro é uma obra de arte de Alexandre o Grande. Os primeiros escritos sobre Alexandre o Grande começaram a ser escritos 400 anos depois de que Alexandre o Grande morreu. Então as pessoas que tinham vivido com ele já tinham morrido todas. Então foi um falando para o outro, até que 400 anos depois que Alexandre o Grande morreu, nasceu a primeira biografia sobre ele. Aquela ali é uma representação de Buda. O primeiro registro sobre a pessoa de Buda foi escrito 500 anos depois que ele morreu. 500 anos de intervalo. As biografias de Jesus são escritas de 5 a 30 anos depois que ele viveu. Ou seja, todas as pessoas, ou praticamente todas as pessoas que viveram, que viram e que presenciaram, ainda estavam vivas. Se alguém inventasse uma coisinha, opa, isso aí não aconteceu não. Estava todo mundo vivo. Ninguém contesta muitas verdades sobre Alexandre o Grande, há muitos sobre Buda, mas sobre Jesus as pessoas às vezes querem levantar bastante ceticismo, dúvida. Não existe nenhuma biografia tão próxima da antiguidade como a de Jesus. Você pode comparar com esses dois casos. Não dá tempo para nascer uma lenda. Os estudiosos dizem que são necessárias pelo menos 2 gerações para criar uma lenda, porque um requisito essencial é de que as pessoas que viveram e que presenciaram estejam mortas. Tá? Isso não aconteceu com Jesus. Então os documentos históricos que registram a história de Jesus foram escritos quando todas as pessoas que ainda viveram com ele estavam vivas, muito diferente de outros personagens da história. Pode pôr o próximo. Poxa, mas será que não mexeram então nesses documentos? Será que é confiável assim? Como é que a gente sabe que um documento da antiguidade é confiável ou não? Pela proximidade da cópia com o original e pela quantidade de cópias. Porque se você tem 1000 cópias falando uma coisa e depois aparece uma outra cópia com uma coisa diferente, você sabe que alguém incluiu alguma coisa. Então quando você tem bem perto do original, e quanto mais você tiver, mais confiável é esse documento. Não existe nenhum documento da antiguidade, nenhum que tenha tantos manuscritos com cópias tão próximas do original como as biografias de Jesus. Compare, por exemplo, 1200 anos, ali é Platão, eu não coloquei a legenda, mas as guerras de Platão, o escrito de Platão mais antigo, o original da cópia do escrito de Platão mais antigo, 1200 anos. Ou seja, não tem mais a cópia, não tem mais o original, e a cópia mais antiga tem 1200 anos de distância do original. Então são 1200 anos que ninguém sabe se alguém alterou, se alguém mexeu, mas nem todo mundo lê Platão na filosofia. Quando eu estudei, não, Platão falou isso, Platão falou aquilo, Platão, e só tem 7 manuscritos para comparar um com o outro, para ver se em algum momento alguém mexeu alguma coisa. 1200 anos. As Guerras de Júlio César, que é um livro bastante importante da antiguidade, a cópia por original, 1000 anos de distância. 1000 anos de distância, só tem 10 cópias. 10 cópias aí, e mesmo assim a cópia mais antiga, 1000 anos do original de distância. Em segundo lugar, está a Ilíada de Homero. Então ele é em segundo lugar depois dos Evangelhos, é a Ilíada. São 500 anos do original. E tem 643 manuscritos. Ou seja, a cópia mais antiga da Ilíada data de 500 anos do original.
Porque o papel, claro, aquele papel que se faz, ele não permanece. Então, a cópia mais antiga, 500 anos do original, e tem 643, tem bastante, 643. Mas quando você pega as biografias de Jesus, nós temos cópias 30 anos do original de distância e mais de 25 mil cópias para serem estudadas e avaliadas lado a lado. Então, quando alguém fala, mas na Idade Média mexeram na Bíblia e tal, não dá nem para comentar uma situação dessa, né? Você teria que pegar esses 25 mil manuscritos, alterar todos eles, pegar 80 mil escritos dos pais da igreja, que copiavam a Bíblia muitas vezes, 80 mil, pegar tudo, alterar tudo, colocar no lugar e que as perícias de hoje não conseguissem observar. Então, assim, a gente já está falando de outra esfera, né? Da esfera da loucura. Então, não existe documento mais confiável do que os documentos do Novo Testamento, as biografias de Jesus. E eu não estou dizendo que é a palavra de Deus, estou só dizendo que é um documento confiável para a gente avaliar. Agora, será que o conteúdo interno é confiável? Pode colocar o próximo slide. William Ramsay, ele era um arqueólogo, considerado um dos maiores arqueólogos de todos os tempos, e ele começou a estudar Lucas, que é um dos evangelhos, para mostrar que Lucas estava errado, e que tinha problemas na Bíblia, e que o negócio era complicado. A conclusão dele, após 30 anos de estudo: Lucas é um historiador de primeira linha. No que tange à fidedignidade, o relato de Lucas é inigualável. Esse autor deve ser contado entre os maiores historiadores. Lucas menciona 32 países, 54 cidades e ilhas sem nenhum erro. Então, não só os escritos e as biografias foram escritas quando as pessoas que presenciaram estavam vivas para controlar se alguém fizesse alguma coisa. Não só os documentos são os mais confiáveis da história da humanidade, os documentos antigos, em crítica textual, quantidade de cópias e proximidade da cópia do original, como o conteúdo interno também é digno de confiança. Então aqui, só para nós entendermos que nós estamos trabalhando com documentos confiáveis. Tá? Agora, algumas evidências, a história trouxe algumas marcas que, se Jesus não ressuscitou, essas marcas são inexplicáveis. Não tem como explicar algumas coisas que aconteceram na história se você tirar a ressurreição de Jesus. Eu gostaria de falar algumas delas, e assim, eu até ia mostrar aqui. Esse assunto, as evidências históricas da ressurreição de Jesus, é matéria de especialização na Europa, é um negócio bastante estudado e profundo. Por exemplo, esse é um livrinho que só fala disso, as evidências históricas da ressurreição de Jesus. Tá? São 1000 páginas, se você quiser ler. Samuel, não leio nem a Bíblia, eu vou ler esse livro. Então comece lendo a Bíblia, se um dia você quiser. Mas se você quiser ler algo menor, tem alguns livros bem interessantes, que é Mais que um Carpinteiro, e um jornalista ateu que investiga as evidências de Cristo. Tá? São livros menores, no final, se você quiser ver, anotar, estão aqui na frente. Então, pense assim, é uma especialização de 2 anos na Europa. Nós vamos falar aqui algo em meia hora. Então, vai ser a ponta do iceberg. Então, vai ser um pouquinho do que é. Se você se interessar mais por esse assunto, há formas muito grandes de se aproximar. Pode passar, então? Uma primeira evidência histórica da ressurreição de Jesus é que as pessoas que afirmavam que ele ressuscitou, não só afirmavam que ele ressuscitou, como morreram defendendo que ele ressuscitou. Então, quando você pega Pedro e André, eles foram crucificados. Tomé, que no começo estava incrédulo, ele foi atravessado por uma lança. Bartolomeu, ele foi esfolado vivo e depois foi decapitado. E aí é muito importante o que Blaise Pascal ele diz: olha, eu acredito muito naquelas testemunhas cujos pescoços são cortados. Então, pessoas que até o fim, até morrer, continuam afirmando a mesma coisa,
Como explicar essas pessoas que foram até a hora do martírio dizendo: ele ressuscitou e eu não posso ir atrás, não posso voltar atrás nisso, porque eu vi, porque eu testemunhei. Então, nós temos o testemunho de várias pessoas que não apenas testemunharam, mas morreram testemunhando. Como explicar isso? É um dado histórico que tem que ser considerado. O segundo são as conversões absurdas por causa da ressurreição. Quem aqui tem irmão mais velho, levanta a mão. O que teria que acontecer para você acreditar que o seu irmão mais velho é Deus? Dureza, né? Pois é, nós temos o registro de que os irmãos de Jesus, você pega João capítulo 7, versículo 5, eles não criam em Jesus. Durante todo o ministério de Jesus, eles não criam em Jesus, não eram chegados no ministério de Jesus. Isso para Jesus era, puxa, nem a família acredita nele, como é que a gente vai acreditar nele? Porém, os irmãos que não acreditavam em Jesus, depois daquele domingo de manhã, passaram a considerá-lo como Deus e morreram por ele. E morreram por causa disso. Tiago, 1 Coríntios 15, 7, vai falar que Jesus apareceu para o seu irmão Tiago. E Tiago, diz Flávio Joséfo, morreu por Jesus mediante apedrejamento. Como é que você explica alguém que não cria até um final de semana, e depois daquele final de semana é capaz de morrer apedrejado por acreditar que o seu irmão mais velho é o Filho de Deus? É um dado histórico para se considerar nesse conjunto. Como explicar a conversão de Saulo de Tarso, um fariseu? Não sei se você foi para Israel, mas essa linha dos fariseus é a única linha que ainda existe de forma mais sólida daquela época de Jesus. Para um cara daquele mudar de opinião, não é qualquer coisa. Alguém que perseguia, alguém que era inimigo, alguém que era contra, aparece dizendo: ele apareceu para mim, ele ressuscitou, eu vou ter que mudar a minha cabeça. Como explicar a conversão de um irmão mais novo e assim também como um fariseu? São dados históricos para se considerar. Outra coisa que quando você vai a Israel você percebe muito forte é o apego às tradições. Aqueles judeus que são religiosos mesmos, eles são bem apegados, aquilo é questão de vida ou morte para eles. Depois daquele domingo de manhã de ressurreição, 5 estruturas do judaísmo mudaram para essa comunidade de judeus, que não tem como explicar se não for por meio da ressurreição. O sábado era central no culto e na adoração do povo judeu. No Novo Testamento, depois da ressurreição, o sábado nunca mais é exigido. Não aparece nenhuma vez a ordem de se guardar o sábado no Novo Testamento. E o domingo passa a ser um dia de união, de comemoração, de celebração. Os sacrifícios que eram feitos no templo, depois daquele domingo de manhã, essa comunidade de judeus parou de sacrificar, do nada. Se a ressurreição não aconteceu, como justificar o abandono de algo que era essencial para você ter seus pecados perdoados e tal? A circuncisão que vinha desde Abraão, que era a marca da aliança do povo com Deus, depois da ressurreição não foi mais exigida. Não precisava mais circuncidar. A ideia do Messias político, quando você lê os escritos dos judeus antes de Jesus, todos eles têm esperança de um Messias que vem para derrubar, para destruir, para acabar com todo mundo, para acabar com o Império Romano e para reinar e colocar os judeus lá em cima. Depois daquele domingo de manhã, eles de repente criam uma outra ideia de Jesus, o servo sofredor, o Jesus que vem para pagar, o Jesus que vem para vencer a morte morrendo, veio para vencer o mal sofrendo. É uma revolução dentro do pensamento judaico. E a lei de Moisés? No Antigo Testamento, como é que alguém podia ser salvo? Eles falavam, é por causa da lei de Moisés, por causa da lei de Moisés, por causa da lei de Moisés. A partir do Novo Testamento, a ideia é, a lei de Moisés é um padrão que a gente não consegue atingir. Então, nós precisamos de um Salvador. Então, a lei de Moisés não tem o poder de salvar mais. Ela não tem o poder de transformar. Ela tem o poder só de diagnosticar que o homem não é capaz. Ela tem o poder de mostrar o pecado e mostrar que o homem está desalinhado, que o homem é como se fosse um carro desalinhado. Mas ela não tem mais o poder de salvar contra tudo o que os judeus acreditavam. Então, como explicar, depois daquele fim de semana,
a mudança dessas estruturas essenciais do judaísmo: sábado, sacrifício, circuncisão, um Messias político e a lei de Moisés, mudando a sua função. Se Cristo não ressuscitou, é muito difícil de justificar isso. Mas mais do que isso, pense numa pessoa que você gosta, então. Pode passar o próximo slide? Eu já falei das conversões absurdas, pode passar. A mudança nas estruturas centrais, como eu falei, pode passar. Pensa na pessoa que você gosta, que está viva. Pensa numa pessoa viva que você gosta, que você, essa pessoa para mim, Vamos dizer que essa pessoa, é uma suposição só, essa pessoa pega o carro, bata o carro e morra num acidente de carro. Nossa, bem dark, hein, o negócio, né? Mas vamos dizer que existia uma comunidade que gostava dessa pessoa. Então, uma comunidade que essa pessoa é uma referência, essa pessoa tal, muito apreciada, amada por todos, mas essa pessoa se envolve num acidente de carro e morre. Agora imagine que semanas depois, essa comunidade que gostava dessa pessoa começa a falar: vamos comemorar a morte dele? Vamos tirar um racha? Vamos fazer uns rachas para comemorar a morte dele assim? E essa comunidade, você e essa comunidade começaram a fazer um racha bem feliz para comemorar essa pessoa que vocês gostavam que morreu. Foi exatamente isso que aconteceu com a ceia e com o batismo. A ceia é a celebração do quê? Do sangue e do pão partido, do sacrifício. Se Jesus não ressuscitou, como é que a gente explica que os caras começaram a comemorar a morte da pessoa que eles mais apreciavam, das pessoas que eles mais amavam, da pessoa que eles seguiram por tantos anos? Então tudo meio louco, é loucura. E o batismo também, que é a figura da morte e ressurreição do cristão. Então, se Cristo não ressuscitou dos mortos, não tem como explicar a ceia e o batismo semanas seguintes depois do sacrifício de Jesus. Seria a mesma coisa que uma pessoa que você ama morrer com um tiro na cabeça, e na semana seguinte você faz uma festa para comemorar dando tiro pro alto com seus amigos e tal. É algo desse nível. Sem a ressurreição não é possível explicar a ceia e o batismo. Pode colocar o próximo. Mas tem o surgimento da igreja na cidade onde tudo aconteceu. Jesus foi colocado num túmulo. Se alguém puder dar um toque, que alguém está falando bem alto. Jesus foi colocado num túmulo famoso chamado de José de Arimateia, que era um membro do Sinédrio. E foi o Sinédrio que condenou Jesus à morte. Então jamais poderia ser inventado esse nome, porque era só ir lá conferir. Vem cá, você é do Sinédrio? Jesus foi colocado no seu túmulo? O que aconteceu que está vazio agora? Mas o cristianismo nasceu na cidade do túmulo, onde o túmulo estava. Se o túmulo não estava vazio, e o túmulo é de uma pessoa famosa, como que se poderia inventar isso? E olha que interessante, toda pessoa importante que morre, o túmulo começa a ser venerado, o túmulo vira o centro das atenções, a pessoa está morta. Nunca o túmulo de Jesus foi venerado. Como é que a gente explica que o túmulo de Jesus nunca foi venerado se ele estivesse lá? Então havia um túmulo vazio de uma pessoa famosa que estava em Jerusalém e que 3 dias depois estava vazio. É um dado histórico que deve ser colocado em consideração. Então nós estamos montando um mosaico de várias informações. Quando nós somarmos todas elas, não existe outra explicação racional se não for a ressurreição de Jesus. Evidências internas. Você pode pensar, quer saber, de repente esse grupo aí, pessoal, a comunidade de Jesus, falou: o cara morreu, vamos nós aqui, vamos criar uma história de que ele ressuscitou, para a gente poder ter vantagem, para a gente poder sair bem na fita, para a gente poder ter benefício e tal. Então vamos montar uma história porque a gente lidera esse esquema, vamos ficar rico, vamos ficar bem na fita, e aí a gente compensa esses anos que a gente perdeu seguindo ele. Problema: quando você lê os documentos históricos do Novo Testamento, você percebe os discípulos falando mal deles mesmos. Então Pedro, que vai ser um líder da igreja, negando Jesus. Se eu quero criar uma propaganda para liderar um negócio, vou ficar falando mal de mim? Eu não sou muito confiável não, viu? Andei 3 anos com ele, mas na hora H eu neguei, viu? Os outros nem para negar estavam lá, já tinham fugido. Então Pedro negou porque estava lá, os outros fugiram.
Tomé, não acredito, só se eu encostar nas feridas, nas marcas, incrédulo. Você percebe os discípulos brigando por poder, quem que vai ser o melhor, quem que vai ser o primeiro e tal. Então, jamais se eles estivessem fazendo um documento para servir de propaganda do movimento, eles falariam tão mal deles mesmos. Então já é um detalhe para se considerar. Mas a citação de nomes que coloca, Pilatos, Caifás, Anás, são personagens da história comprovados por toda a arqueologia, documentos históricos extra-bíblicos, historiadores romanos, historiadores judeus. Então já pensou, você coloca o nome dos caras mais poderosos, falou, olha, quem matou Jesus foi o Pilatos, foi o Caifás, foi tal, mas ele ressuscitou. Isso aí chega no ouvido do Pilatos, do Caifás, falou, tá louco, meu? O cara está botando meu nome aí, botando a culpa em mim, como assim? E aconteceu um grande problema. Mas o que eu acho mais chocante é o fato de mulheres descobrirem, uma mulher ser a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. A primeira testemunha da ressurreição de Jesus foi uma mulher. Naquela época, se alguém fosse criar uma história de ressurreição ou de qualquer outra coisa, e fosse falar que uma mulher testemunhou primeiro, cairia em descrédito. Pode colocar um próximo, por favor? Pode passar, depois não tem problema. Então eu coloquei alguns detalhes internos que são esses que a gente está falando, pode passar. Olha o que diz um historiador judeu, Joséfo, do 1º século, que o testemunho de uma mulher não seja admitido, em função da leviandade e atrevimento desse sexo. Posso ouvir um amém? Brincadeira. Hoje, se você for num tribunal, o testemunho de um homem e de uma mulher vale igual. Agora, naquela época, você num documento histórico colocar, olha, Jesus ressuscitou e a primeira testemunha foi uma mulher que não tinha uma reputação muito boa, que ela foi liberta de espíritos malignos. É como se pegasse hoje assim, bom, vou criar uma história aqui, vou inventar um negócio. E preciso colocar que alguém testemunhou isso. Quem que testemunhou? Eu vou colocar o político mais corrupto. O político mais corrupto foi o que testemunhou esse milagre. Ninguém vai acreditar, a não ser que seja verdade. Então o fato de mulheres terem descoberto o túmulo vazio e Maria Madalena ser a primeira testemunha da ressurreição de Jesus, é a ideia de que, olha, foi assim que aconteceu. Era algo extremamente, que gerava um problema grande, mas se foi isso que aconteceu, foi isso que foi registrado. Então essa confiança, essa confiabilidade interna dos documentos. Agora, o último ponto, para a gente falar de um outro detalhe, é que nenhum judeu acreditava na ressurreição, sem que fosse no final dos tempos. Nenhum judeu acreditava que alguém fosse ressuscitar definitivamente antes do final dos tempos. Então poderia ter uma ressurreição, mas a pessoa ia morrer logo depois. Então, teve um milagre, a pessoa ressuscitou, mas vai morrer. Não existia nenhuma predisposição em acreditar que o Messias iria morrer e iria ressuscitar. Então não é aquele negócio que, eu estou esperando que isso aconteça. Então, não, é algo que não fazia parte da teologia judaica, não fazia parte da crença do judaísmo. E de repente, depois daquele final de semana, essa comunidade inteira começa a acreditar nisso. Então, essas são algumas informações bastante estabelecidas e bastante confiáveis. Vai ter mais um detalhe? Pode colocar o próximo, por favor. Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15 que, olha, Jesus apareceu ressurreto para mais de 500 pessoas juntas ao mesmo tempo. E a maioria delas ainda está vivas. Podem conversar com elas. Podem fazer, né, como é que chama? É uma entrevista, mas tem um termo jurídico para acareação. O advogado não sabe, né, o que é acareação. Eu não faço criminal, então a acareação acaba... Mas então tinha 500 pessoas que viram ao mesmo tempo. Paulo falou, pode consultar todas essas pessoas, a maioria delas ainda está viva. Pode passar então. E sem nenhuma bagagem para acreditar que isso fosse acontecer. Os judeus acreditavam numa ressurreição no final dos tempos, onde todo mundo iria ressuscitar. Agora, uma pessoa sozinha ressuscitar definitivamente, não existia essa crença no judaísmo. Pode passar então? O que acontece? Vários estudiosos pegaram essas informações e falaram, bom,
não dá para negar essas informações. Então o que dá para fazer é criar uma teoria alternativa. Vamos dizer que Jesus não ressuscitou, porque eles são ateus, ou não creem em Deus, ou não creem no cristianismo e tal. Não pode, Jesus não pode ter ressuscitado. Se ele ressuscitou, the house is down. Se ele ressuscitou, não tem o que fazer. Mas vamos criar uma outra teoria paralela que explique esses acontecimentos, que não dá para negar, mas que ao mesmo tempo seja uma teoria que possa servir para quem não acredita na ressurreição de Jesus. Pode passar? Então, um PhD de Princeton criou uma teoria chamada a teoria do túmulo errado. É a ideia de que os discípulos meio que não sabiam direito onde Jesus foi enterrado, e aí chegaram num túmulo errado, o túmulo estava vazio. O túmulo está vazio, ele ressuscitou, e daí criou toda a teoria da ressurreição de Jesus, quando na verdade eles simplesmente se enganaram em relação ao túmulo. Problemas com essa teoria é que existiam milhares de inimigos do cristianismo para mostrar o túmulo certo. Falou, vocês estão doidos? Vocês estão anunciando que Jesus ressuscitou? Está aqui o túmulo certo. O corpo dele está nesse túmulo aqui. Vocês estão confundindo. O túmulo não é esse, o túmulo é esse. Principalmente porque os caras estavam acusando Pilatos, estavam acusando Caifás, toda a liderança de serem os culpados da morte de Jesus. Se fosse só o túmulo errado, era a coisa mais fácil de resolver mostrando o túmulo certo. E não faltavam pessoas para isso. E o cristianismo vai crescer na cidade desse túmulo. Agora, essa teoria também não responde o fato de 500 pessoas terem visto Jesus ressurreto ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Então não é só o túmulo vazio, são também os testemunhos de mais de 500 pessoas que o viram ao mesmo tempo. Então a teoria do túmulo errado, só para você ver, é um PhD da Universidade de Princeton. Às vezes a gente fala, nossa, olha, a pessoa fez isso e tal. Aí você espera, não, tudo que essa pessoa falar é bom. Calma que hoje o currículo nem sempre quer dizer muita coisa, tá? Então, é uma viagenzinha. Mas aí vem um outro cara, que é um liberal, um teólogo liberal, e vai dizer, não, na verdade foi uma alucinação. Essas pessoas tiveram uma alucinação do Jesus ressurreto, elas gostavam tanto de Jesus, que falaram, puxa, a gente não pode ficar sem ele, não pode ficar sem ele, daqui a pouco todo mundo teve uma alucinação de que Jesus ressuscitou. Problemas com essa teoria é que a alucinação com 500 pessoas ao mesmo tempo, no mesmo lugar onde pessoas tocam, onde pessoas comem junto e coisas desse tipo, não tem precedentes na história. Então já é um grande problema para essa teoria. Mas outro problema é, se foi alucinação, o túmulo estaria ocupado, o túmulo continuaria cheio. E como é que você explica que nenhum inimigo falou, olha, vocês estão falando que ressuscitou? Está aqui ainda. Mas não, o cristianismo cresceu na cidade do túmulo. Alucinações, elas acontecem com coisas que as pessoas esperam ver, desejam ver. E ninguém esperava que Jesus ressuscitasse, ninguém acreditava nisso antes que isso acontecesse. E mais, não foram só os discípulos que viram Jesus. Pessoas céticas e inimigos também tiveram a experiência com Jesus ressurreto. Então não estavam esperando e nem queriam ver Jesus e tiveram a experiência com Jesus ressurreto. Então a teoria da alucinação é uma grande alucinação. Mas calma que nada está tão ruim que não possa piorar. Há sempre um túnel no fim da luz. Esse filósofo ateu, professor da Universidade da Califórnia, defende que Jesus tinha um irmão gêmeo. Fala, não, Jesus não pode ter ressuscitado. Então o que aconteceu? Ele tem que ter um irmão gêmeo. Aí ele morreu e apareceu, voltou de viagem, o irmão, estava no Egito, estava em algum lugar. Olha o desespero das pessoas quando querem negar algo claramente histórico, com várias evidências, as pessoas chegam à beira do ridículo. Então o nosso amigo Roberto, não é o Roberto Barboni, né? Robert, ele defendeu, não, Jesus tem um irmão gêmeo quando chegou. Qual é o problema dessa teoria? Primeiro, não tem nenhuma evidência que Jesus tinha um irmão gêmeo nessa história. Mas, segunda, ninguém poderia perceber que era outra pessoa, nem Maria, que fazia parte das pessoas que diziam que ele ressuscitou, nem os irmãos, toda a galera ali tinha que ser enganada também. Ninguém percebeu que trocou os irmãos, né? Trocaram os irmãos e agora tal. Se fosse o irmão gêmeo, o túmulo continuaria ocupado, né? O irmão chegou, mas o outro está enterrado, o outro está no túmulo, o túmulo não estaria vazio. Você não tem como explicar a conversão de Paulo,
E esse irmão gêmeo teria que furar as suas próprias mãos, furar os seus pés, porque foi assim que foi o testemunho de como Jesus ressuscitou. Ele ainda tinha as marcas nas mãos e nos pés. Então, se esse cara chegou e fez isso, ele teve que se automutilar. E mais, é suicídio. Imagina assim, o seu irmão gêmeo acabou de ser morto pelas autoridades, e aí você aparece e fala: olha, eu sou ele, viu? Eu sou meu irmão. Vocês mataram ele, mas eu estou vivo aqui. Fala: vamos acabar com esse serviço agora, então. Pega esse miserável e vamos matar. Então, é uma grande doideira pensar que pessoas que são estudiosas, pessoas que são de universidade e tal, têm a coragem de propor algo parecido com isso. Mas aí tem a teoria judaica, que vem desde o tempo de Jesus, que é a teoria da conspiração. Os discípulos roubaram o corpo de Jesus e inventaram a história da ressurreição. Então, já que não deu certo o que eles esperavam, foram lá, roubaram o corpo de Jesus e seguiram em frente. Problema com isso. Problemas, né? Acho que talvez essa é uma das que tem mais problemas. Primeiro, se eles tivessem feito isso, eles jamais teriam documentado isso dizendo que as mulheres tinham sido as primeiras a testemunhar isso. Jamais seria um suicídio intelectual fazer um negócio desse, porque as pessoas não iriam acreditar, porque nós lemos que naquela época o testemunho de uma mulher não era considerado. Tem umas irmãs se mexendo na cadeira, viu, irmão? A gente não acredita nisso, viu? É só uma expressão da comunidade daquela época e não está na Bíblia. Foi Flávio Josefo, que é um historiador, que falou aquilo, tá? Mas jamais, se eles roubaram o corpo, agora vamos inventar um relato. Põe que é a Maria Madalena. Coloca, sei lá, quem que é o político mais corrupto, coloca aí, que ele que descobriu, vai ser a nossa principal testemunha, a primeira. Jamais isso teria acontecido. Segundo, eles jamais falariam tão mal de si mesmos, como a gente viu. Eles colocam nos documentos que eles negaram, que eles fugiram, que eles traíram, que eles estavam buscando poder e várias coisas. Não justifica. Como explicar que fugitivos, depois de um fim de semana, viraram homens corajosos, dispostos a morrer por essa verdade? E tão corajosos que foram, ultrapassaram uma guarda romana que guardava o túmulo, mexeram as pedras, roubaram o corpo, fugiram e ficaram de repente super corajosos. É bastante complicado. Outra, eles só tiveram problemas com essa história da ressurreição. E de que Jesus é o Senhor e de que Ele ressuscitou. Eles morreram como mártires, viveram sem dinheiro, sem benefícios, com muito sofrimento, com muita dor. Isso não trouxe nada de bom para eles do plano de vista humano, do ponto de vista material e físico. A conversão de Paulo, como é que explica um líder judeu se convertendo se os caras só roubaram o corpo? Tudo bem, tudo bem, mas e Paulo, que não tinha nada a ver com essa história, que era um fariseu, que era um religioso dos mais assíduos que tem? Como explicar as 500 pessoas que afirmam terem visto ele vivo, e muitas tocando, inclusive? E seria a pior conspiração da história, porque ninguém esperava o Messias que iria ressuscitar. Então você cria uma história que não estava ninguém esperando. Era mais fácil você pegar alguém que estava vivo e falar: olha, a gente se confundiu, o Messias é aquele. Não, mas não, eles defenderam algo que ninguém esperava e colocaram um relato aqui. Então, se eles roubaram o corpo, fica sem muita explicação para vários elementos da história. Mas aí tem uma teoria muçulmana, que é a teoria do engano. Vocês pensaram que ia ser fácil hoje, né? A Bíblia fala que a gente tem que amar a Deus com o nosso coração, com a nossa alma e com a nossa mente. Então é importante também a gente entregar a nossa mente a Deus para entender as coisas. A teoria do engano dos muçulmanos. Qual que é a teoria dos muçulmanos? Eles dizem assim, tem até um Baidavi, um líder muçulmano que diz isso. Eles dizem assim: Jesus estava com seus discípulos reunidos e falou: gente, vão me matar. Alguém quer morrer no meu lugar? Olha a doideira. Porque se alguém aceitar morrer no meu lugar, essa pessoa vai direto para o paraíso. Aí falou: não, um dos discípulos aceitou, eu vou morrer no seu lugar, Senhor. Aí Alá pegou a imagem de Jesus e colocou no rosto do discípulo. Houve uma cirurgia de face ali. Então pegou a imagem de Jesus, colocou no discípulo, aí o discípulo foi, morreu,
mas não era Jesus que morreu. Então, na verdade, Jesus não morreu. Os discípulos, os muçulmanos falam que Jesus foi para outro lugar e continuou a sua vida de outras formas, mas quem morreu foi um discípulo que teve a imagem de Jesus colocada por Alá no rosto dele. Pois é uma história bem estranha. Então, por isso que até a teoria do engano, né? Problema, historiadores, isso vai contra os historiadores romanos. Você não precisa do Novo Testamento. Tem historiador romano, que é o Tácito. Tácito fala da morte de Jesus, tal, e nem é cristão, pelo contrário, é contra o cristianismo. Fala de Jesus, fala da morte dele. Historiadores judeus que não eram cristãos, por exemplo, Flávio Josefo não era cristão. Ele fala da morte de Jesus, fala que foi Jesus quem morreu. Então esse tipo de teoria vai contra toda a evidência histórica que nós temos sobre Jesus. Outro, mas aqueles que viram Jesus ressurreto, viram as marcas dos cravos. Porque se Jesus apareceu depois, matou a minha imagem só, mas eu estou vivo, mas e as marcas? Então Jesus furou as mãos, furou o lado, e aí não encaixa, os dados históricos não encaixam nisso. E aí os discípulos depois vão morrer por um negócio que eles sabiam que ele era um esquema. Puxa, Jesus enganou o pessoal, agora vamos morrer para defender isso. E aí os discípulos todos morrendo para falar para sustentar uma enganação, não bate. E por que colocar as mulheres como as primeiras testemunhas? Enfim, aqueles dados históricos que nós falamos no começo, não se explicam. Mas vamos para uma última teoria, para não cansar vocês, que é de um escritor, que é a teoria do desmaio. Ele vai dizer, Jesus não morreu, Jesus quase morreu. Então ele foi tirado da cruz, foi colocado no túmulo. Vocês veem que isso é uma coisa séria, pessoal, é objeto de estudo profundo, e tem livros, então é bastante importante vocês conhecerem que existe esse assunto. Ele vai dizer que Jesus foi colocado quase morto no túmulo, mas não estava morto. E com isso, ele não morreu, então ele não ressuscitou. Então ele pegou e saiu do túmulo. E aí os discípulos ficaram felizes, falaram, ele ressuscitou, vamos seguir, ele é o rei, é o Messias, tal, e aí continuou. Qual que é o problema da teoria do desmaio? Vários. Os romanos eram mestres na arte de matar. Pensa num povo que sabia matar, era romano. O romano era faca na caveira e nada na carteira. Então o negócio era dureza. Porque se um prisioneiro fugisse, o soldado morria no lugar do prisioneiro. Então a lei romana, ela é olho por olho, dente por dente, e na verdade é olho por pescoço, né? Então, se você deixar o cara fugir, você morre. Então, eles faziam questão de saber que era caso de morte morrida mesmo, tá? Não era só algo assim, mais ou menos de brincadeira. Todo médico que analisa a natureza da tortura de Jesus e a própria crucificação romana defendem a inviabilidade de uma sobrevivência depois de passar por todos aqueles traumas e todas aquelas feridas. E quando você pega ali em João 19, 34 e 35, quando um soldado fura a lateral de Jesus, e João vai dizer que saiu sangue e água, a maioria dos médicos entende que foi a ruptura do pericárdio, que é como se fosse uma bolsa fibrosa que fica em volta do coração, então que foi perfurado, inclusive foi uma agressão fatal ali, foi um ferimento fatal contra Jesus. Agora tem mais problemas. Imagina, Jesus sobrevive então. Aí ele rola a pedra, com as mãos furadas, com os pés furados, com as chibatadas, com o lado furado. Ele movimenta uma pedra de centenas de quilos, movimenta. Aí, bem estilo Hollywood, ele rende 6, 7 guardas romanos. E aí aparece para os discípulos, e os discípulos vão olhar para ele naquele estado e vão ficar encorajados a morrer. Alguém que parece um trapo de pessoa, alguém que está semi-morto, alguém que está se arrastando para viver. É uma doideira. Isso também não explica a conversão de Tiago, a conversão de Paulo. Então há muitos problemas com isso. Queridos, essa é mais ou menos uma ponta do iceberg do que é esse estudo sobre as evidências históricas da ressurreição de Jesus. Se você tirar a ressurreição de Jesus, você não consegue explicar dezenas de fatos históricos consolidados. Então a coisa mais racional que eu e você temos a fazer é crer que há 2000 anos atrás
Jesus ressuscitou dos mortos. Agora, e eu com isso? Nesses últimos 10 minutos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre e eu com isso. Tudo bem, ele ressuscitou dos mortos, mas eu estou vivendo aqui 2000 anos depois. O que isso implica? Agora nós voltamos para a Bíblia com a palavra de Deus para entender alguns detalhes, que alguns aspectos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, vai dizer que o que aconteceu com Jesus, a ressurreição dele, vai acontecer com a gente também. Então o túmulo, quando eu e você morrermos, se isso acontecer antes da vinda de Cristo, não é um estado definitivo, não é o fim da história. Nós não somos apenas uma máquina química e física de combinações biológicas que a hora que para de funcionar se perde num túmulo para sempre. Não, há uma promessa de ressurreição. E a promessa de ressurreição não é uma promessa de uma fé cega. É uma promessa baseada em algo que aconteceu na história, em que nós temos evidências históricas para crer na ressurreição dele. Então é a partir da ressurreição de Cristo que essa promessa se estende a mim e a você. E a minha história, a sua história não termina na hora que um médico fizer a sua certidão de óbito. Termina como a história de Jesus em ressurreição. Não termina numa sexta-feira com a morte, mas termina num domingo de manhã com a ressurreição. Eu tomo a liberdade para falar sobre o irmão da Bernadette, que faleceu quinta-feira. E alguns meses atrás a Bernadette havia falado de Jesus para ele. Ele estava com câncer no pulmão, já num estado mais final. E alguns meses atrás a Bernadette orou com ele, ele entregou a vida dele para Jesus, se comprometeu, colocou a confiança dele em Cristo, se arrependeu. E um mês atrás, mais ou menos, eu fui com a Bernadette para São José dos Campos, onde ele estava hospitalizado. Conversamos com ele, oramos com ele, foi um tempo precioso. Ele estava já bem fraquinho já, mas ele teve uma melhora, né, dali. Ele levantou do leito, foi orar com outros pacientes em outros lugares. E a última conversa dela com o médico, antes de morrer, foi: estou tranquilo, estou em paz, eu sei para onde eu vou, eu sei com quem eu vou me encontrar. O médico ficou espantado com tamanha calma, tranquilidade, confiança e paz de alguém num estado tão crítico, com uma morte tão dolorida. Mas por que a gente acredita nisso? Porque é uma fé cega? Não. Porque há 2000 anos atrás, aquele que me prometeu isso, levantou do túmulo, ressuscitou dos mortos. Então a ressurreição, a primeira coisa, ela, ao invés de colocar um ponto final nas nossas vidas, ela coloca uma vírgula. E essa vírgula vai durar por toda a eternidade. Então a ressurreição, ela faz isso, mas não só isso. Romanos capítulo 4, versículo 25, diz assim: Jesus morreu por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então a ressurreição traz justificação. E o que é a justificação? É o meu pecado, tudo que eu errei, inclusive essa semana, tem uma lista grande, se você quiser saber, conversa comigo depois. Todos os meus pecados são colocados sobre Cristo. E Cristo é tratado como eu merecia ser tratado. E Jesus, que tinha uma vida perfeita, reta, obediente, atribui essa vida obediente a mim. E Deus me trata como Jesus merecia ser tratado. Essa é a justificação, é a substituição. O meu pecado sobre ele e a pureza dele sobre mim. Ele é tratado como se fosse eu e eu sou tratado como se fosse ele. Então, a ressurreição, quando Jesus ressuscita dos mortos, Deus está falando: eu aceitei essa troca, eu aceitei esse sacrifício, está pago, está consumado, não há mais dívida, há perdão. Então não sei o que você fez, não sei o que pode ter acontecido com a sua vida nos últimos anos, mas a ressurreição de Jesus garante para você a certeza de que Deus tem perdão para você, Deus tem restauração para você, e não tem nada que você tenha feito, que a cruz de Cristo não seja suficiente para perdoar, não seja suficiente para pagar e escrever uma nova história, escrita com sangue, escrita com sacrifício. É uma nova vida, nós somos justificados, e a ressurreição de Jesus, um fato histórico, nos mostra que isso é possível. E um terceiro e último aspecto é a ideia na Bíblia, no Novo Testamento, de que
O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que está trabalhando hoje na minha vida e na sua vida para que nós tenhamos uma vida diferente e mais parecida com a de Jesus. Então, por exemplo, olha o que diz Romanos 6,4: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma novidade de vida. Então ele faz um paralelo entre a ressurreição de Jesus e uma nova vida que nós já temos e devemos experimentar hoje. Há um poder de Deus que opera na minha vida e na sua vida para nos transformar, nos fazer pessoas menos egoístas, menos invejosas, menos gananciosas, menos avarentas, menos impuras, menos corruptas, porque a gente não é fácil, a gente é osso duro de roer, e se não for o poder de Deus nos mudando, não há esperança para nenhum de nós aqui dentro. Se não for Deus moldando o nosso caráter, Deus mudando a nossa forma de falar, nossa forma de pensar, nossa forma de agir, não há solução para nós. Então, o que a Bíblia diz é: esse mesmo poder que levantou Cristo Jesus na história está operando em mim e em você. Então, se você tem algo que você acha que te prende, algo que você acha que você não consegue vencer, eu quero te dizer que você realmente não consegue vencer sozinho, mas que existe um poder da ressurreição. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o que vai transformar e mobilizar e revolucionar a minha vida e a sua vida. A ressurreição faz isso por nós. Tem um homem chamado Josh McDowell. Pode deixar aí, só para mostrar para vocês, para finalizar aquela ideia. Esse é um advogado que foi para os Guinness, né, o livro com o advogado mais bem sucedido do mundo, em absolvições impressionantes. Ele diz assim, digo de modo inequívoco que as provas da ressurreição de Jesus são tão avassaladoras que exigem que aceitemos sem deixar absolutamente nenhum lugar para dúvidas. Pode colocar a próxima, um historiador, N.T. Wright, ele diz assim: a proposta de que Jesus ressuscitou corporalmente dentre os mortos dispõe de um inigualável poder para explicar os dados históricos centrais do cristianismo primitivo. É um historiador. Mas esse cara chamado Josh McDowell, ele era um rapaz de uma família em que o pai dele era um alcoólatra. Então ele viu a mãe dele ser espancada muitas vezes e ser jogada no celeiro da casa. A mãe dele era bastante acima do peso e foi jogada no celeiro entre os estercos do gado. E é esse cara aí. Então ele teve uma infância bastante complicada. Ele foi vendo o seu pai espancando a sua mãe. Ele tinha que ir no bar buscar o seu pai e sempre passar por aquela situação bastante constrangedora. Quando vinha visita em casa, ele amarrava o pai no celeiro. Deixava o pai amarrado noites inteiras no celeiro para que ninguém visse ele bêbado. Ele chegou a tentar matar o pai dele, o afogando na banheira ou com a cabeça na descarga, mas não chegou a acontecer. A sua mãe era praticamente inválida, tão acima do peso que era. Uma das suas irmãs cometeu suicídio. O tamanho era essa crise familiar e esse trauma que existia na família. E tinha um empregado que trabalhava na casa, que chamava Wayne, que abusou sexualmente dele dos 6 aos 13 anos de idade. Dos 6 aos 13. 2 vezes ele tentou falar com a mãe dele, mas a mãe dele não acreditou, falou que era besteira, que ele estava inventando. E Josh McDowell disse que quando ele cresceu, se tornou um adolescente jovem, ele começou a tentar preencher um vazio na vida dele, que ele não sabia como fazer. Então ele tentou na religião, tentou no esporte, tentou no exército, foi líder estudantil dos grêmios da escola, arrumava briga, enfim, começou a ter um tempo bastante problemático. Na universidade, ele observou 8 estudantes e 2 professores que se reuniam na universidade para falar de Deus, para falar de Jesus, para falar da Bíblia. E ele olhava e falava: esse pessoal é muito diferente, tem alguma coisa estranha com essa galera. Eles têm uma alegria que não é normal, eles têm uma paz que não é normal. E uma delas também era bonitinha, ele se interessou por ela, né? É um método de evangelismo bastante interessante, ainda funciona nos dias de hoje. Aí ele chegou para essa moça um dia conversando: esse negócio de religião não funciona, tal. Ela falou: quem está falando em religião? Eu não disse religião,
Eu disse: Jesus mudou a minha vida. Religião, ela falou para ele, é acerca de homens tentando alcançar Deus com boas obras. Jesus é Deus vindo aos homens e mulheres em resgate e em socorro. É totalmente diferente. E aí essa menina desafiou, falou para ele: Josh McDowell, você pode estudar as evidências da vida e da ressurreição de Jesus, e se você provar que essas coisas estão erradas, você pode voltar aqui e a gente vai conversar, e você pode falar para todo o grupo aqui e nos expor, e nos mostrar, e mostrar para nós que nós estamos errados. E ele foi com orgulho, com soberba, foi, estudou. 5 meses depois ele se converteu. 5 meses depois da conversão, ele encontrou o pai dele e disse: pai, eu te amo. Teve um acidente, o pai o visitou, e quando o pai o visitou, o pai falou: filho, como é que você pode amar um pai como eu? Ele disse: porque Jesus amou alguém como eu. E ele foi com aquele cara que havia abusado sexualmente dele durante muitos anos, foi lá e perdoou. Falou: se você fizesse com alguém, eu vou te denunciar para a polícia, mas o que você fez comigo, eu te perdoo. E hoje ele é um escritor e um defensor da fé cristã. Esse livro, Evidências da Ressurreição, também é um livro que fala sobre esse assunto de hoje. É fruto de 700 horas de estudo sobre as evidências da ressurreição de Jesus. Mas a vida dele mudou. O poder da ressurreição é uma realidade que não é só uma realidade intelectual. Puxa, tudo bem, eu entendi, é historicamente razoável crer nisso. Não, é um poder também que altera as estruturas do nosso ser. Vamos ficar de pé? Eu sei que hoje foi um pouquinho mais denso do que o normal, mas é que talvez muitos de vocês nunca tinham ouvido falar que existia uma linha de estudo tão profundo sobre as evidências da ressurreição de Jesus, que inclusive você pode se aprofundar mais, que tem aquela ideia de que fé é aquele negócio cego. Fé é você acreditar num negócio absurdo. Não, não existe isso. Não é esse tipo de fé que está na Bíblia. Ah, mas Tomé, ele foi criticado. Jesus falou: olha, você creu porque você viu. Bem-aventurado aquele que não creu e não viu. Tomé não está sendo criticado por não acreditar sem nenhuma evidência. Ele tinha evidências, ele tinha os testemunhos das pessoas, ele tinha o túmulo vazio para conferir, ele tinha marcas que ele poderia avaliar e ver que Jesus havia ressuscitado. Então a fé, ela não se esgota na razão, ela vai além da razão, mas não significa que ela não parta de uma plataforma onde envolve sim a razão e o intelecto. Vamos orar? Eu queria orar por você que precisa do poder da ressurreição na sua vida. Porque aí realmente, a gente pode até explicar, falar, mostrar os dados históricos, tudo, mas essa vida com Deus, essa vida com Cristo e esse poder da ressurreição dentro do nosso coração é algo que só você pode viver, é algo que só você pode experimentar. Então eu queria fazer uma oração. Se você não tem esse contato com Cristo, essa profundidade, esse relacionamento com Cristo ressurreto, mas você percebe que a sua vida precisa de mudança, a sua vida precisa de uma revolução, coisas precisam acontecer no seu coração, mas você sabe que sozinho você não vai conseguir, e você precisa do mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, para ser esse poder que vai atuar na minha vida, que vai atuar na sua vida. Eu gostaria que você junto comigo fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça e nós vamos falar com Deus. E se você quer esse poder da ressurreição na sua vida e ter esse relacionamento pessoal com Jesus, você não precisa vir até aqui à frente, mas eu gostaria que você levantasse a sua mão, falando para Deus: Deus, eu preciso desse poder na minha vida, para me transformar, para me revolucionar, Senhor, para mudar minha forma de ser, de pensar, de falar e de agir, para mudar aquelas coisas que eu não posso mudar, e para levar o meu pecado sobre aquela cruz. Então, se essa é a sua oração, deixe sua mão levantada, nós vamos orar. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença nessa manhã, manhã de Páscoa, manhã de ressurreição. Nós cremos, Senhor, e
E não precisamos cometer nenhum suicídio intelectual para crer na tua ressurreição. Ela deixou pegadas, ela deixou marcas na história que hoje nós podemos verificar ainda. Mas, Senhor, nós queremos mais do que apenas acreditar na tua ressurreição. Nós queremos, como a tua palavra diz, experimentar este poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse poder que nos faz viver em novidade de vida. Então, Senhor, sobre a vida de cada um que levantou a sua mão nesta manhã, que o teu Espírito Santo, que o teu poder possa atuar, possa agir, possa entrar nestas vidas de forma maravilhosa e transformar, Senhor, as bases, as estruturas do ser de cada um, transformando o nosso ser, o nosso falar, o nosso pensar cada vez mais parecidos com Cristo, Senhor. Ajuda-nos, Deus, nós precisamos, nós dependemos de Ti, nós declaramos que sem Ti nós não somos nada, sem Ti nós nada podemos fazer e conseguir, nós dependemos do Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus nós pedimos, vem sobre a vida destes irmãos e destas irmãs que hoje, neste domingo de ressurreição, clamam pelo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Vem sobre a nossa vida, Senhor, vem sobre a nossa vida e transforma aquilo que só o Senhor pode fazer, aquilo que é impossível para nós. Nós confiamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.